se você ainda não conhece, você vai amar conhecer, que é o Felipe Sali. Oi, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por me chamar pra vir A aqui. gente que agradece. O Felipe, posso chamar de Fê ou é intimidade demais? Claro, Fê. Ai, o tá Fê. Nick. O Fê escreveu esse livro aqui, ó, Mais Leve que o Ar. Amei, mesmo. por sinal. Pois é, você leu, eu fiquei muito feliz de saber Porque isso. as pessoas te entrevistam sem ler o livro? Muita gente me entrevista sem ler o livro. E você percebe, não percebe? Pelas perguntas, dá pra perceber qual jornalista que leu, qual que não leu. Ah. Mas você, eu vi que você postou no Instagram, fiquei mó feliz. Ai, fiz mal propaganda, né? Que honra. É um livro muito legal. Vamos começar dando aquela resenha sem spoiler, pra quem ainda Ok. não leu. Que eu já li, eu já sei o que vai acontecer, né? Pois é. Mas, vamos começar contando? Ok. Qual que é a do livro? Quer contar, assim? Quer fazer as honras da casa? Você que escreveu? Eu conto e aí depois Tá, você me fala eu vou alguma coisa que opinando, você... então. Ok. Mas Leve que o Ar se passa num reino fictício, que é o reino de Amberlin. Posso fazer uma pergunta já? Claro. Tem alguma coisa a ver com aquela banda, Amberlin ou não? Não tem a ver com a banda. Tá. E aí, na verdade, a história do nome do reino é uma história bem extensa. Não sei se dá pra contar aqui agora. Nossa, Ou mas depois é eu- muito isso. Não, vai. Surgiu do nada? Eu queria um nome que não significasse nada. Ah. E aí eu juntei as siglas e descobri que Amberlin. Aí, descobri que existe uma banda com esse nome. E aí eu entrei em contato com a banda para tentar descobrir se eles sabiam o significado dessa palavra. Mentira. E eles falaram que também não sabiam. Então, Bom, fica no ar. duas pessoas inventaram uma palavra Que loucura. igual. Que eu descobri depois, né, Que a banda. doideira, gente. Então, vamos lá. O reino se chama Amberlin. E a Aham. história se passa lá. E nesse reino as mulheres conseguem fazer magia. Elas conseguem fazer qualquer coisa. E os homens, eles não conseguem, mas eles tentam lá se virar, criando máquinas. E às vezes as máquinas são meio violentas, meio pesadas, assim, é diferente. Mas algo que nem os homens nem as mulheres nunca conseguiram fazer foi criar algo que te permita voar. Ninguém consegue voar, ninguém consegue criar uma máquina voadora. Isso é uma coisa impossível em Amberlin. E a personagem principal desse livro, que é a Melissa, é uma garota que consegue conjurar flores, ela se apaixona por um inventor jovem que é obcecado pela ideia de criar uma máquina voadora. Eles se apaixonam tudo, mas a obsessão do garoto pode atrapalhar um pouco o relacionamento deles. Tem a questão política do reino querer interferir, ficar com a máquina voadora pra ele. Eu achei muito legal isso, né? Porque, né? Os humanos já estão lá causando, né? Já estão usando a coisa nova, que era pro bem que ele queria, né? Pra fazer o mal. Pois é, quem teve a ideia de criar a máquina, ele queria criar um meio de transporte, Sim, algo que pudesse... facilitar, né? Envio de Comunicação. mercadoria, comunicação. E as pessoas pensaram na guerra, e ele é um cara muito contra a guerra. E aí tem várias discussões sobre isso dentro do livro. Então é basicamente uma história de amor que envolve perseguir seus sonhos e um pouquinho de política, assim, nas entrelinhas. Legal. E eu vi que, né, esse personagem ele tinha uma obsessão por voar, assim, ele queria, porque queria construir. Você gosta tanto de voar? De onde surgiu essa ideia, assim? Eu adoro voar. Você não tem medo? Não, eu sempre escolho o patrono na janelinha pra ficar olhando assim, sabe, o chão subindo. Eu adoro voar. Mas foi muito mais pela ideia de encontrar algo que você vá perseguir pra sempre, assim, algo que você ache que sua felicidade vai estar quando você alcançar aquilo. E eu era assim desde criança em publicar um livro, né? Eu sempre quis publicar um livro. E a ideia do Mais Leve que o Ar surgiu quando uma namorada terminou comigo por causa que eu era muito obcecado em escrever um livro. Mentira, que aconteceu? Então você é tipo o Pablo. Eu sou muito Pablo, eu Oh, sou total, meu é Deus. muito autobiográfico esse personagem. É muito autobiográfico. E aí, quando eu decidi que seria uma máquina voadora, por causa de toda a metáfora de voar, eu comecei a pesquisar muito sobre a vida do Santos Dumont. É, eu senti um linkzinho, assim. Tem um monte de referências ao Santos Dumont, que algumas pessoas captaram algumas, outras captaram outras, mas ninguém ainda me mandou um e-mail falando que conseguiu todas, porque algumas são muito sutis. Ah, ficou bem Pois nas entrelinhas. Pois é. E tem vários outros personagens que também são inspirados em outros elementos da história do Brasil. Então, quem gosta de história vai começar a identificar as coisas assim, mas não é um livro didático para te ensinar a história. Vou precisar ler de novo, então, porque eu tô pensando assim, acho que me escapuliu vários detalhes, assim, que eu falo, Pois deixei é. passar. Olha só, gente, vocês conseguem ler e aprendendo história, assim, ó, buscando as referências. Pois é, muita gente me fala, me manda e-mail, mensagem no Facebook falando que começou a ler, aí encontrou aquela referência, aí jogou no Google, aí começou a ler sobre outro assunto, só. sabe?
E aí o livro meio que ele vai crescendo, assim, as pessoas vão lendo sobre outros assuntos. Que bacana, isso é muito bom. Isso é uma coisa que eu gosto dentro de um livro, assim. Legal. E você falou que sempre teve essa fixação por lançar um livro. Sim. E você desde criança. escreve desde criança também. Desde criança. Eu crio histórias antes de aprender a escrever, inclusive. Antes eu desenhava histórias do Mickey, Ai, que legal. que hoje, se parar pra pensar, eram fanfics. Olha só. Eu desenhava historinhas do Mickey e aí criava... Fanfics do Mickey. Fanfics do Mickey Mouse. Interessante. Sim, antes de saber o que era fanfic. E aí depois fui começando a criar minhas próprias historinhas, escrevendo mesmo, mas eu sempre quis. Na escola, a professora perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu falava que quero ser escritor. E eles falavam que isso não dava dinheiro. Ah, daí você virou jornalista? Eu virei jornalista Mas pra também não dá continuar. dinheiro, cara. Eu tô numa vida muito difícil. Mas dinheiro não traz felicidade, né, gente? Pois é. Não sempre. Mas eu tô conseguindo me virar. Eu me é viro. o importante, né? E como tudo começou? Foi com Mickey Mouse ou teve um outro livro, assim, o primeiro livro que você leu ou que você lembra que te inspirou pra querer ser escritor? Então, eu sempre quis criar histórias, e aí minhas primeiras histórias que eu fui lendo eram gibis. Então eu li muito Turma da Mônica, assim, Cebolinha eu tive com certeza mais de 100 revistinhas do Cebolinha. Caraca. Eu li muito Tio Patinhas, Homem-Aranha, eu li muito Homem-Aranha, vai sair o filme novo, eu sei tudo que vai acontecer nele. Olha, só Porque- tem spoilers, então, que eu ainda não Sim, li. porque eu já juntei as referências, eu tinha um arsenal de Homem-Aranha lá em casa. Legal. E aí depois, quando comecei a ler romance, foi Luiz Galdino, que ele escreveu para a coleção Vagalume, escreveu uns outros livros separados. A Vida Secreta de Jonas, O Demônio da Meia-Noite, são livros incríveis. Depois eu te empresto alguns se você Por quiser. favor. Pedro Bandeira é incrível. E eu, como todo mundo da minha idade, como com certeza você também passou, encontrei um garoto chamado Harry Potter no meio do caminho. E aí... Um divisor de águas, né, pequeno Harry? Harry Potter formou muito leitor no mundo, né? E eu li muito Harry Potter, muito Harry Potter. Qual que é a sua casa? Não tem nada a ver com essa questão, mas eu preciso desse negócio de intimidade, assim, né? Eu sou um lufa-lufa. Eu pensei que você ia falar que era Corvinal. Pois é, eu também achei que era Corvinal, mas eu joguei lá no Pottermore, sou um lufa-lufa. Eu também, amigo. Sério? Olha, Sério? a gente é Não, dá parceiro. high five, vai. Caramba! Por isso que eu gostei de você de cara, assim. E o seu livro, Mais Leve que o Ar, é um romance ficcional. E eu li lá no Wattpad, que a gente vai falar mais tarde sobre a plataforma, que é adolescente. Você gosta dessas classificações? Por exemplo, você acha que o seu livro é adolescente ou você acha que não tem isso, assim? Livro é livro e todo mundo lê. São duas questões. A maioria dos meus leitores são adolescentes, porque eu trato sobre temas que passam na cabeça do adolescente. Então é focado neles, realmente. Então, muitas coisas sobre o que você quer ser da vida, quando crescer, o seu futuro, os primeiros amores, o primeiro beijo, tudo isso da vida do adolescente eu coloco no livro. Mas eu acho que nós não temos que fazer essa divisão, assim, sabe? Porque o livro trata de temas de adolescentes, mas você é um adulto, você pode ler, você já foi adolescente, você pode ter empatia por outros problemas, outras questões. Assim como você não precisa ser chinês para gostar de uma história chinesa, você não precisa... Então eu acho que tem muito preconceito, né, de história adolescente. Eu, por exemplo, fui indicar que eu li A Culpa das Estrelas, eu achei uma coisa sensacional. Eu achei um dos melhores livros que eu li naquele ano. E aí eu fui indicar para os meus amigos, eles falaram, pô, mas a Se história... sentiram ofendidos até, não é? História de menininha, de adolescente. Eu falei, não tem por que ter isso. Existem dois tipos de livros, os bons e os ruins. Sim. Então, Como tudo na vida, existe o bom e o ruim, gente. Exatamente. Não tem que... Eu acho que a gente está numa época que a gente está muito quebrando essas barreiras, Sim. né? Não tem que ter isso. O pessoal está começando a entender. Legal. E eu não sei, já que a gente tá falando nessas barreiras e tal, eu não sei se alguém já parou pra falar isso pra você, mas eu li o livro, minha mãe tá lendo o livro, e daí ela falou assim, ele é menino, mas ele escreve como uma menina. Eu falei, é verdade, mãe. Alguém já parou pra te perguntar isso? Por que que acontece? Por que você escreve como uma personagem feminina, pelo menos nesse livro? Sim, é uma coisa que me perguntam muito, assim. Principalmente meus amigos que leram o livro, eles falaram, como assim ser uma menina aqui nesse livro? Quem é esse seu eu? Teve um cara que falou que me imaginou de peruca contando história. Assim, Meu Deus. Não, então, eu decidi que a Melissa seria a personagem principal porque eu cresci com essa referência de mulheres fortes e com atitude, assim, na minha família. Eu fui criado pela minha mãe e minha tia,
Meu pai também me criou, mas assim, minha mãe e minha tia estavam morando na minha casa assim, o tempo todo. Sim. Eu fui criado com elas. Eu tenho professoras incríveis que me formaram como escritor. Eu tenho uma irmã mais nova, que é uma mulher que eu adoro. Então, eu inconscientemente estava cercado dessas mulheres. E quando eu quis fazer um personagem que me cativasse, que me lembrasse de coisas boas, acabou sendo uma mulher forte. E eu acho que é um pouco disso também, que as mulheres conseguem fazer magia no Reino de Berlim, os homens não. Agora, eu não vou dizer que foi fácil começar a escrever como uma menina de 17 anos, que é uma menina que não tem a idade que eu tenho. Então, eu pesquisei muito, eu comecei a conversar com essas pessoas, conversar com minha irmã, que ela tá nessa idade exatamente, então eu muito absorvi, assim, a forma como ela se expressa, o que ela pensa e tal. As minhas leitoras, pelos comentários que elas deixavam em outros livros, em outros contos, eu também fui pegando essas referências. E, assim, foi um exercício, assim, bem difícil, mas eu descobri que os sentimentos femininos, eles são iguais aos masculinos, só que mais sinceros. Quando escrevi sobre um homem, perspectiva masculina, ele tinha meio que tentar esconder algumas coisas, ele não podia ser muito claro em algumas coisas. E a mulher não precisa disso, né? E elas são muito mais evoluídas do que nós nesse sentido. Então, foi uma experiência que mudou, assim, minha visão de tudo. Foi bem legal. Bacana. E já que a gente tá falando de personagem feminina, uma das minhas personagens favoritas da história é a avó Marga. Eu achei ela fofíssima, assim. E minha avó chamava Margarida, então eu fiz muito link. Eu não sei se é Marga de Margarida, eu fiz muito link pra minha avó, assim. Você tem uma personagem favorita ou um personagem favorito desse livro? E em quem foi inspirada a avó Marga, assim? Já que eu gosto dela. Ok. A avó Marga foi inspirada nas minhas avós. Oh. E também é um arquétipo de todas as pessoas inteligentes que eu conhecia, sabe? Legal. Um lugar... Sabe aquela pessoa que, quando você tá em dúvida, você vai conversar com ela e ela vai te falar alguma coisinha, assim? E ao longo da minha vida encontrei muitas pessoas assim. E aí ela é um pouco o resumo de todas essas pessoas. É uma homenagem a todas essas pessoas. Agora, os meus personagens favoritos do livro, além dos protagonistas, claro, é o Magrelo, o dragão anão, que eu acho... Tem um dragão anão no livro. E a Isabel. A Isabel, acho que ela aprende. E eu acho legal um personagem que você vê os defeitos dele e vê ele aprendendo. Outra referência histórica, agora eu lembrei. Vou deixar no ar aí, gente. A Isabel é uma princesa. Fica a dica, gente. Ela é muito boa mesmo, porque eu lembro que eu odiava ela no começo. E daí, no fim, eu até falei, né? Coitada, tem razão, não é assim tão ruim. Pois é, tem alguns personagens que a gente vai lendo, tipo o Draco Malfoy, que você ama odiar. E aí, quando você vê, mas você não vive sem, né? Quando você vê, você tem uma relação com ele. Você não consegue largar esse personagem. E eu acho muito legal. E a Isabel é isso aí, exatamente isso. É verdade. E já que a gente tava falando assim, né, nesse lance de personagens históricos, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas quando eu li, eu peguei algumas referências de não sei. As Brumas de Avalon, não sei se você já ouviu falar sobre essa série de livros. Outros jornalistas vieram falar comigo sobre isso. Sim, mas eu não li ainda. É muito bom, eu tenho qualquer coisa de impresso. E também não sei porquê, eu peguei uma referência de Game of Thrones. Não sei se é porque tem esse lance de dragão. Você leu algum livro que te inspirou a fazer esse? Teve alguma coisa assim? Então, quando eu escrevi esse livro, eu queria que ele fosse uma mistura de Harry Potter com A Culpa das Estrelas. Sacou? Surpreendente, achei. Porque eu queria que tivesse magia, fantasia, que fosse um mundo novo, mas eu não queria focar na aventura. Eu queria que fosse uma história de amor. Legal. Então, eu meio que peguei essas duas referências e brinquei com elas. Mas eu acho muito engraçado como as pessoas acham outras referências que eu não conheço. Né? O Game of Thrones eu comecei a ler e assistir a série agora, 2016, depois que eu já tinha terminado de escrever O Mais Leve que o Ar. Brumas de Avalon também ainda não li. Tem um monte de livro que as pessoas vão falando e eu falo, meu Deus, como assim tem essa referência? Então eu tô buscando Já esses dá livros. pra ir anotando pra ler depois. Sim, mas na forma de escrever eu peguei muito John Green, muito J.K. Rowling, Pedro Bandeira um pouco. E até uns mais clássicos, assim, eu queria pegar algumas coisas do Machado de Assis e tornar mais acessível para o adolescente, para o jovem, sabe? Então, foram essas minhas referências principais. E o engraçado é que as pessoas não citam essas referências. Ai, você não fica bravo? Não, acho que é um pouco escondeu. Acho que foi um bom trabalho, então, porque não ficou nada escancarado, né? Acho que vai ser horrível quando o pessoal falar, seu livro é igual esse, eu vou ler e é igual. Já pensou? Vai ser horrível isso. E primeiro, Mais Leve que o Ar foi publicado no Wattpad, que é uma plataforma online.
que as pessoas podem publicar livros que elas escreveram. E você Exato. pode ler de graça. Isso mesmo. Olha só, fiz a lição de casa certinho. Isso aí. E hoje você é o embaixador do Wattpad no Brasil. Exatamente, Como isso que mesmo. foi, assim, você passou de uma pessoa que foi lá e publicou seu livro para embaixador? Quando eu conheci o Wattpad, é que eu tinha escrito um outro livro antes, o Wiki Aham. Perspectiva, que era um livro, não é nem fantasia, é um livro sobre um garoto de 17 anos que escreve poesia escondido dos pais e dos amigos machistas. E eu escrevi esse livro e eu tentei publicar em várias editoras e todas me recusaram, falando não. E eu fiquei com aquele livro na gaveta. Ah, que ótimo. E eu comecei a achar que aquele livro era horrível, porque ninguém queria publicar. E foi uma experiência muito ruim. E uma amiga minha, a Babi Dewitt, ela já veio aqui. Ah, sim, a Babi. Pois é, ela me indicou o Wattpad. Que legal. Ela já tinha publicado um conto lá e ela falou, você não vai ser publicado agora? Então coloca lá no Wattpad que pelo menos vai ver a reação das pessoas. É um bom termômetro, acho, também, né? Pra ver o que eles acham. Sim, exatamente. É bom pra você treinar. E aí eu coloquei o primeiro capítulo do Wiki Perspectiva no Wattpad e aí fui passar o final de semana numa praia, assim, saí. E aí quando eu voltei tinha tipo 10 mil acessos, 200 comentários. Caraca. E eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a escrever no Wattpad sempre. E aí quando o Wattpad começou a ficar um pouco mais conhecido no Brasil, eu era um cara que já estava 24 horas nessa plataforma. Eu já tinha muitos seguidores lá, já tinha muitas leituras. Hoje tem mais de 1 milhão e pouco de leituras lá. E aí foi quando o pessoal do Wattpad, lá os canadenses, entraram em contato comigo. E aí me chamaram para ser embaixador do Wattpad no Brasil, que seria um porta-voz da plataforma. Que legal. Então eu faço palestras falando sobre o Wattpad, eu ajudo autores iniciantes, eu coloco alguns livros em destaque na plataforma, eu denuncio livros que estão fazendo irregularidades. Então eu tenho esse trabalho Essa aqui função. junto, essa função. E é muito legal, porque é uma plataforma que mudou a minha vida, assim, sabe? Eu tô publicando esse livro agora só por causa do Wattpad, eu viajei o Brasil todo por causa do Wattpad, eu conheci os meus leitores, são pessoas incríveis, a coisa mais preciosa que eu tenho são os fãs e os leitores por causa do Wattpad. Então, estar ajudando o Wattpad, assim, de alguma forma, é excelente pra mim, cara. E é mais ótimo. conhecido também, né? Mais conhecido Eu também. conheci o Wattpad por você, então olha só. Olha aí. Fez a então, lição de casa certinho. Eu vou mandar esse link para o pessoal do Wattpad. Traduzido, por favor. Sim, farei isso. E na internet a gente sabe que tem todo mundo louco, né? De fanfics, de chips. Alguém já shippou o casal Melissa e Pablo e falou pra você, ou fez algum outro comentário engraçadíssimo que você falou, gente, só na internet que isso acontece? Então, os melhores comentários são contra a Isabel. Contra. Sim. A galera assim descasca. Sim, eu chutaria ela e sairia cantando Let It Go. Eu nunca entendi Meu por que Deus isso. do céu, olha só. Muitas Muitas referências. muito. Mas a pessoa shippa muito Pablo e Melissa, né? Você inventou o termo Pablissa agora. Pablissa. Falou pra mim agora, pô. Eu fiquei matutando aqui qual que seria o melhor nome, assim, desse shipper. E acho que Pablissa é o que dá mais certo, né? Sim, é um bom nome. Vou adotar Porque esse. Mel Pablo é muito... Melablo. Melado. Faz meio melado, né? É. Acho que é Pablissa mesmo, viu, gente? Pablissa é muito bom. E fanfic, ainda não teve nenhuma fanfic de Mais Leve que o Ar, mas tem fanfics minhas que são excelentes. De Eu você adoro. como pessoa, Eu adoro essas fanfics. escreveram, era tipo fanfic o quê? Selene Faustão, Harry Styles, tem umas pesadíssimas. Então, tem algumas que são um pouco pesadas, eu não gosto muito. Menino do céu, fiquei mal agora. Vou ter que procurar. Não! Agora como eu vou olhar pra Não, você depois de ler essa sua vida? Pois é, eu sugiro que você não procure. Mas tem outras que são bem legais. E como você descobriu? Pesquisando no Google ou alguém te mandou? Me mandam, normalmente. E aí, tipo, às vezes eu tenho, tipo, a tag no Wattpad, Felipe Sala, eu clico e aparece algumas, às vezes. Eu te ensinei a procurar, legal. Ah, não. Te ensinou também. Não procure, não procure. Mas tem uma muito boa, que eu esqueci o nome, que droga, agora eu não vou poder. Mas ela pegou vários contos meus que eu postei no Wattpad, várias coisas que eu falo de experiências minhas, da minha infância, e ela montou uma linha do tempo, e ela tá meio que contando a minha história, assim, da infância Olha pra vida só, adulta. que talentosa. E ela tá acertando a maioria das coisas. Caraca, olha só, gente. Tá muito legal, assim. E eu acho que a fanfic é um meio incrível de você, né, treinar, escrever. Eu adoro. Eu mesmo já escrevi algumas fanfics de Harry Potter, assim, tem minhas fanfics do Mickey Mouse, né? Não era nenhuma, sei lá, com Hermione e com Snape, não, né? Não, Porque tem não. essas obscuras. A minha, assim,
fanfics Hermione e Hagrid, né? Ah, A- As minhas fanfics eram tentando descobrir os próximos livros. Ah, tá bacana. Porque na época não tinha lançado todos os livros, né? Então eu meio que Aham. escrevia tentando adivinhar Umas teorias. as teorias. Aí sim, aí eu acho que é construtivo. Mas eu acho que fanfic é um buraco que você entra e você pode não sair. É verdade, é perigoso. As fanfics de Harry Styles, a fanfic Larry, é muito louca. É muito louca, né? E pior que é tão louco que você não consegue, você fica meio fissurada, assim, né? E super bomba no Notepad. Uhum. Tem inúmeros acessos no Notepad. Então, Caraca, ó, um bom lugar pra vocês procurarem fanfics, que eu sei que vocês gostam, hein? o Notepad é o paraíso das Das fanfics. fanfics. Pode entrar lá, Que legal. que é incrível. Tem uma do Hitler com a escova de dentes dele, já viu? É o Não. Hitler que se apaixona pela escova de dentes dele. Meu Deus. É irada. Depois te passo o link. Sério? Caraca, gente, eu não sei se eu quero ler, tô com medo. E a pergunta aqui não quer calar agora, hein? É só uma pergunta difícil. Você, Felipe, iria preferir ter os poderes mágicos da Melissa ou, assim, ser muito bom em criar algo totalmente novo, tipo uma máquina voadora, como o Pablo fez? Então, tem seus pós e contras. Uhum. No caso da Melissa, de você ter um poder mágico, é legal que você entre em contato com a natureza, você consegue se entender melhor, é uma coisa interessante. Mas se você criar máquinas, é interessante porque você tem uma curva de aprendizado e você aprende a lidar com as adversidades, você aprende a superar desafios. Mas eu acho, com a minha experiência em escrever livros e publicar livros, eu acho que se eu tivesse que criar uma máquina, eu ia ficar muito obcecado igual o Pablo. E pode ser que eu atrapalhasse minha vida em outros aspectos também. Então eu ia preferir fazer magias. Fazer magia? E que tipo de magia? Queria ler a mente das pessoas. Perigoso! Melhor fazer que nem a Mel e fazer flor, gente. Mas já pensou ler a mente das pessoas? Não, eu não ia prestar, não. Você ia saber o que as pessoas Então, acham de isso você é de ruim, verdade. é. Você ia se cercar de pessoas que gostam de você mesmo. Ai, não, eu acho Sei. perigoso. Por exemplo, alguém leu meu livro e não gostou de alguma coisa, ela não quer falar. E aí eu leio a mente da pessoa. Ah, meu Deus, nesse momento eu ia estar em pânico. Imagina que, ó. E aí eu ia descobrir o que ela não gostou e ia poder melhorar. Acho que Você ia usar pro bem, olha só, mas sim. E chantagear as pessoas. Não, achei mentira. ousado. Não tão pro bem assim, né? Mas eu acho que é um... Você, qual superpoder você gostaria de ter? Qual superpoder? Ai, se eu tivesse mesmo um superpoder, era teletransporte, porque eu detesto voar, diferente de você. É mesmo? Eu tenho pavor, eu não sei como aquele treco fica no ar. Poxa, Eu acho tão morro legal. de medo. Então, teletransporte Eu é acho muito bom incrível, também. eu acho maravilhoso, eu acho surreal, mas assim, tenho medo. Bom teletransporte que não dá jet lag, né? Você chega em outro país, você... Exatamente, eu ia poder falar que, ai, tô aqui com o Felipe, não quero mais. Vamos aonde? Vamos pra Tailândia. Pronto, Pô, cheguei. ia ser irado. Ia Não ser é? irado. E se eu tivesse, sei lá, passando um perrengão? Pronto, eu fujo do perrengue com teletransporte. Verdade, verdade. Se você lesse a mente da pessoa, você ia saber de quem você ia ter que fugir com o teletransporte. Você ia ter Exatamente. que juntar os dois. Já podemos criar uma escola meio do X-Men aqui, né? Juntar você e eu, Fechou. Fazer fanfic sobre isso. fazer Faça fanfic fanfics. sobre isso. E você que tá se perguntando, mas por que eu vou comprar o livro se tem já no Wattpad de graça? Ouvi falar que tem trechos novos aqui no livro Exatamente. escrito, verdade? Exatamente. O livro ele tem capítulos extras, ele tem personagens extras, tem passagens novas e tem adaptações. Sem contar que o texto, eu tive uma equipe para trabalhar comigo nesse texto. Tive preparadora de texto, teve editor, tive revisora. Então é um texto muito melhor, assim, muito mais gostoso de se ler. Então eu acho que Tá mais enxuto. sim, é um trabalho muito mais profissional. E sem muito mais contar, legal. deixa eu mostrar isso aqui rapidinho, mas isso aqui é maravilhoso! Quem fez a arte do seu livro? Ô, olha aqui. Não é maravilhoso, gente? Pois é, então, quem Mostra fez, quem teve essa ideia foi o Daniel Justi. Aqui, ó. Olha, gente, Eu que tô só com lindo! ele aqui, ó. Quem teve essa ideia foi o Daniel Justi, que foi o rapaz que fez o trabalho gráfico do livro. Ficou incrível. E ele é um vencedor do prêmio Jabuti, né, que é um prêmio super importante da literatura. É um cara fera. E aí, quando ele teve essa ideia, nós ficamos malucos. Nossa, é maravilhoso. E quem desenhou foi a Camila Barreira, que tá agora na Noruega. Oi, Camila. Olha Tá só! Tá assistindo a gente aí. Muito legal. E aí, então, o que fizemos?
Nesse trecho aí que mostramos é o mapa do reino de Amberlin. Olha só, dá pra dar uma estudada. Então eu tive que mapear o reino para ilustradora. Então fiz uma lista enorme, fiz desenhos mostrando as exposições dos lugares. Uhum. E aí ela foi desenhando em cima disso, a gente foi ajustando. Você ia falando. Sim, então quem for lendo o livro vai identificando E os as lugares. casinhas, os lugares. E eu gostei também que tem umas mensagens subliminares. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Aí. Mas assim, tem. Ele fica meio escondidinho, né? Assim, ó, transparente, conforme você vai virando. É igual o texto, né? Que tem umas mensagens subliminares aí. Olha também. aí, você tá desvendando o livro. Meu amor. Pois é. Tem um monte de detalhe nessa capa que as pessoas vão entendendo, assim, né? Tem as melissas escondidas, que são flores. Uhum. Tem o magrelo no canto aí, tem o reino de Cadê Amberlin. o magrelo no canto? Então, você vai pegando. Meu Deus! Quando eu sair daqui, eu vou achar. Vou achar sim. As cores foram todas... Então, é um trabalho muito, muito bem feito. E é fácil de encontrar. Só ir na livraria mais próxima que consegue achar. Livraria mais próxima, sites, né? Internet. O site da Banca Tatuí, que é a editora oficial, a loja oficial do livro. Então, é muito fácil de encontrar, muito fácil. Legal. E quem quiser te seguir nas redes sociais... É tudo Felipe Sali. Twitter é Felipe Sali, Instagram, me sigam no Instagram, eu posto stories muito legais. É Felipe Sali também. Olha só! Modesto, rapaz. Eu canto. Meu Wattpad é Felipe Sali também. O Facebook, eu aceito todo mundo no Facebook. Então é só procurar Felipe Sali também. Então eu sou o único Felipe Sali do mundo, então é muito fácil. Olha só, gente, the only one. É muito fácil de encontrar por aí. Muito legal, então obrigada. Eu que adorei, agradeço. foi muito bom. Gostei muito do livro mesmo, gente. Ó, indicação minha, de parça. Vocês confiam nela, então... Então é isso. Comprem Mais Leve que o Ar. Depois vocês comentem aí se vocês já leram, se vocês já conhecem o Felipe no Wattpad, o que vocês acharam do livro, o que vocês acham desse rapaz, que a gente vai ler todos os comentários. Beijo, tchau! Tchau!